Pessoal, muito boa tarde, muito obrigado. Eu sou Otávio Santana. Meu objetivo hoje é falar um pouco, né, das vantagens de você conseguir falar outros idiomas. Algumas dicas, algumas coisas, obviamente, para cada pessoa é uma fórmula. Eu vou falar a minha fórmula que deu certo para mim e eu espero que essas dicas também funcionem para vocês, tá? Só por curiosidade aqui da audiência, quem aqui fala outro idioma que não seja português? Opa! Que idioma? Inglês? Que idioma? Espanhol e inglês. Legal, 3 idiomas. Tudo bem. Então assim, o primeiro passo, né, meu objetivo agora é convencer vocês porque vocês deveriam aprender outro idioma e sobretudo praticar, né? Então, por exemplo, você é técnica, certo? Você trabalha na área de tecnologia, metodologia, RH. Por que você deveria escrever artigos em outros idiomas? Por que você deveria escrever posts em outro idioma? O primeiro ponto é a visibilidade. Eu posso falar para a minha carreira, isso ajudou bastante na minha carreira como desenvolvedor de software, começar a escrever código em outros idiomas, começar a escrever artigos em outros idiomas, começar a interagir com pessoas de outros idiomas. Eu ganho networking, eu ganhei muita visibilidade e muitas oportunidades de emprego. Então assim, tão logo você consegue falar um outro idioma, você ganha mais oportunidade de emprego. E obviamente, quanto mais idiomas você fala, mais oportunidade você tem. Um outro ponto, por exemplo aqui, né, geográfico, aqui na América Latina, nós somos os únicos países que falamos a língua portuguesa. Então se a gente consegue dominar, por exemplo, um espanhol, a gente tem acesso muito mais fácil aos outros países. A gente tem uma comunicação muito mais fácil aos países. E com a tecnologia isso é inevitável, né? A globalização está cada vez mais rápida, a globalização está cada vez mais próxima. Um outro ponto, os melhores artigos na área de tecnologia, sobretudo, são em inglês. Ou você escrevendo ou você lendo. Então assim, se você esperar a tradução, vai demorar muito tempo para chegar. Tá? Os melhores engenheiros, os maiores engenheiros, os mais famosos, empresas multinacionais. Se você tem interesse, se você quer aprender com eles, você não sabe de que país ele veio, mas sabe que muito possivelmente ele fala inglês. Tá? Como eu já falei, networking é uma coisa muito importante. Você pode ver, como, no meu caso, como tecnologia. Você pode ver com o pessoal do Google codifica, você pode ver palestra do pessoal do Google, você pode ver white papers, você pode fazer perguntas para a pessoa do Google. Você, sobretudo, pode ser um icebreaker, né? Você pode, por exemplo, ser convidado para outro país, como foi o meu caso, e você sabendo inglês e sabendo espanhol ou qualquer outro idioma, isso facilita muito a sua vida. E como eu já falei, né, oportunidade de emprego. Então, para quem não sabe, o Chile está com muitas vagas na área de tecnologia, está brotando emprego lá. Aqui também, mas a última vez que eu pesquisei, da última vez que eu fui lá, tem uns 3, 4 meses, e é impressionante a proporção, né, custo de vida e salário. Lá acaba sendo um pouco maior do que São Paulo, por exemplo. Isso sem falar em outros idiomas. Ops. Anyway, então assim, você ganha muitas oportunidades, você ganha muitos desafios, você conhece pessoas, você interage com pessoas. Tudo isso é possível, única e exclusivamente, se você consegue dominar um outro idioma que não seja apenas o português. Se você tem, por exemplo, o inglês, o espanhol, facilita. E é uma coisa legal, né? Se você consegue aprender um terceiro ou quarto idioma, como o francês e o italiano, você consegue dominar mais e mais continentes. Então, por exemplo, uma conferência muito legal, para quem veio do mundo Java, que é exatamente aí. Para quem veio do mundo Java, é um evento que acontece lá em Marrocos. E em Marrocos, eles falam única e exclusivamente o francês. Então, eles conseguem custear sua passagem. Pode não ser o melhor voo do mundo, mas é de graça, você vai ter uma oportunidade legal de conhecer Marrocos. Basta que você faça sua palestra em francês. Então tem muita oportunidade na área de tecnologia, tem muitos convites para você escrever blog, escrever livro, ganhar visibilidade e, sobretudo, dar palestra em outros cantos do mundo e conhecer mais pessoas. Então, agora que eu espero que eu tenha convencido todos vocês por que aprender um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto idioma, eu vou falar como, né?
Então, assim, pra mim, o primeiro preceito é, cara, ou você tem resultado ou você tem desculpa. Então, minha dica é, tenta evitar ao máximo inventar desculpa. Eu quero aprender um novo idioma, eu começo um novo idioma hoje, eu começo a praticar hoje. Eu comecei a aprender o meu segundo idioma quando eu saí da faculdade. Eu vim de uma família realmente humilde. Então, assim, eu só tive condição de pagar um curso de idioma quando eu saí da faculdade. E, obviamente, foi inglês, porque como estudar de tecnologia, é onde tem maior visibilidade, onde tem maior número de mercados. Tá? Então, assim, ou você tem resultados, ou você corre atrás do seu objetivo, ou você inventa desculpas. Você nunca vai conseguir os dois. Como? Algumas coisas que eu faço, e umas coisas que me ajudam muito. Cara, o Duolingo pode não ser o melhor aplicativo do mundo de linguagens, mas ajuda bastante. Ele te ensina como funcionam algumas estruturas. Ele te explica alguns significados bem simples. Ele te ajuda a um hábito que, na minha opinião, é muito bom quando você quer aprender um novo idioma, que é a prática constante. Na minha visão, o segredo não é você praticar uma vez por semana, 1 hora por dia. É você conseguir ter o hábito de praticar todos os dias, nem que sejam 20 minutos. Tá? Tem muitos canais do YouTube que falam sobre vídeos, sobre idiomas, sobre dicas. Tem muitas pessoas que falam online. Tem uma plataforma que é a Profs, que eu uso bastante. É uma plataforma que tem muitos professores nativos e não nativos que ensinam idiomas. E eles dão aula a partir de 20 a 35 reais, obviamente depende do idioma. Então, assim, é um preço relativamente barato se você pensar naqueles colégios de idiomas bem altos, né, que você gasta quase 500 reais. Você tem a oportunidade de ter um material desse online com o professor nativo, preparando material exclusivamente para você, por apenas 35 reais. É uma coisa que me ajuda bastante. Uma coisa que eu faço, eu busco muito foco. Por exemplo, eu não conheço muito bem como funciona a hierarquia familiar em outro idioma, em inglês, por exemplo. O irmão da minha esposa, não sei isso em espanhol. Para ser bem sincero, eu não sei nem como funciona isso em português, porque é uma coisa que eu não uso muito. Eu geralmente, quando eu falo de tecnologia, eu falo de política. Então, assim, já que é uma coisa que eu não falo, eu não preciso aprender. Porque se eu não falo nem em português, por que motivo eu vou aprender isso em francês, em inglês, ou por aí vai? Então, assim, cara, tenha foco. Eu não vou usar isso, eu simplesmente pulo esse tipo de material. Por exemplo, notas musicais. Se você não é músico, ou se você não tem interesse de aprofundar sobre música, para você não é interessante saber como se fala clave nova em inglês. Porque se você não é músico, você não fala isso em português. Que dirá esse outro idioma. Então, assim, tenta reconhecer os seus objetivos. Eu não sou médico, então eu não vou querer saber o nome dos ossos do corpo humano. Porque pra mim não me interessa, eu não falo. Uma dica que eu já falei, é uma dica que eu gosto bastante, é a prática constante. Cara, como isso funciona? Todo dia você parar 15 a 20 minutos e praticar um idioma. Uma outra dica que eu faço bastante é ter objetivos a médio, longo e curto prazo. Por exemplo, esse ano eu estou estudando francês também e tenho o objetivo de ir para Marrocos, como eu falei, e fazer a minha palestra de 50 minutos em francês. Ano retrasado eu tive o mesmo objetivo com o italiano, ou seja, eu tenho a prática e tenho o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Fazer uma palestra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar o vocábulo para o mínimo suficiente para dar aquela palestra. Então eu tenho que correr atrás de vocábulo. O que eu posso fazer para ganhar vocábulo? Escrever artigo naquele idioma. Quando eu escrevo artigo naquele idioma, eu ganho visibilidade, eu aprendo a estrutura e aprendo novas palavras, novos conceitos. Então repare que com esses objetivos eu consigo ganhar várias e várias outras coisas de maneira colateral. Tá? Quanto mais você se expor ao idioma, melhor para você. Então, uma dica que isso acontece muito comigo, porque por mais que você pratique com um professor, por mais que você pratique com seus colegas, vá por mim. Se você está trabalhando na área de tecnologia, é muito comum, por exemplo, São Francisco, né, que é a nossa área favorita, na Vale do Silício, é muito comum você ver um cara que fala inglês com sotaque indiano.
É muito comum você ver um cara que fala inglês com sotaque chinês. Então esses sotaques são muito diferentes. E a única maneira de você estar com o ouvido apurado para isso é praticando o tempo todo. É praticando o máximo possível. Ah, eu não tenho dinheiro para, obviamente, toda vez ir para os Estados Unidos. Não se preocupe, tem muito material, tem muita palestras em outros idiomas. E você pode interagir com esse cara escrevendo perguntas em inglês, francês, espanhol, italiano, tá? Então, resumindo, práticas todos os dias, isso ajuda bastante. Estabeleça suas metas, a médio, curto e a longo prazo, isso ajuda bastante. Tenha foco, ou seja, se você é sincero com você mesmo, eu não quero saber ossos do corpo humano, cara, pula essa parte, não precisa aprender, já que você nunca vai usar. E seja autocrítico. Obviamente, a minha primeira palestra em inglês foi horrível. Cara, foi muito engraçado porque eu tinha dois medos. O meu primeiro medo era que as pessoas não entendessem o meu inglês. E o meu segundo medo é que as pessoas entendessem a minha palestra em inglês a ponto de fazer perguntas. Então assim, cara, eu tinha muito medo. Só que como diz aí o pessoal, né? Se vai estar com medo, vai com medo mesmo. Então enfrenta, sem desculpa, você vai errar. Errar é humano, errar faz parte do processo. É muito bom que você erre para que você aprenda. Quando você viajar, se for viajar, minha dica, foge dos seus amigos brasileiros. Porque você vai acabar tender a ficar do lado mais cômodo. E esse lado mais cômodo é simplesmente falar o português o tempo todo. Ou seja, você vai para um país estrangeiro e ao invés de você falar o idioma nativo, você vai estar falando com seus amigos em português. E o que acontece, né? Eu estou no evento de conferência com vários brasileiros. As pessoas vão ouvir que eu estou falando português. Elas não sabem falar português. Então elas nunca vão se aproximar de você. Então assim, você nunca vai sair da sua zona de conforto. Então assim, pra mim uma grande dica é quando você viajar, tenta viajar sozinho. Ou tenta viajar com pessoas que não falam português. Tenta interagir o máximo possível com pessoas do idioma que você quer aprender, que você quer aprimorar. Algumas vezes vão falhar palavras, mas cara, imagem e ação, explica o que você quer dizer. Um ponto interessante é que você também ganha o lance do soft skill, né? Que você aprende a se comunicar em um idioma que não é o seu nativo. E quando você vai falar o seu idioma nativo, você tende a ter uma didática um pouco melhor. Eu posso dizer que isso funciona muito comigo. A sequência varia muito. Essa é a minha sequência. Eu gosto muito dessa sequência. Obviamente eu não falei português, porque eu falo português. Não sotaque português paulistano, eu sou baiano. Então assim, eu comecei com português, eu nasci com português. Depois que eu saí da faculdade, eu comecei a aprender inglês. Eu tive a experiência da minha primeira palestra em inglês. Foi uma coisa muito legal, muito divertida. Ao mesmo tempo que foi muito aterrorizante, né? Depois, quando eu aprendi inglês, o número de materiais de inglês para outro idioma é muito maior. E muito mais barato, inclusive professores. Então assim, eu consegui pegar o inglês e partir para o espanhol. É muito mais prático, tem muito material. Acredite em mim. Depois eu usei o mesmo inglês para aprender italiano. E agora eu estou praticando francês. Cara, os verbos é uma coisa importante, variação de verbo é uma coisa importante. Na minha opinião, porque eu comecei com o inglês? Pela importância que tem na minha carreira. O inglês, para mim, que sou da área de TI, acho que para a maioria das pessoas que estão da área de TI, ele é muito importante. Esses idiomas latinos, você vê que são muito semelhantes. Obviamente com algumas variações, né? Então, por exemplo, no italiano o plural já é diferente, né? Então você vai usar o E para feminino em plural e o I para masculino plural. Então la donna, le donne e por aí vai. Mas no geral, os conceitos são muito semelhantes. Então, por exemplo, pedir com educação, je vorrei ou vorrei. Então assim, tem algumas semelhanças entre os idiomas. Então você consegue fazer um caminho, você consegue percorrer um caminho. A variação de verbos no espanhol é tão chata quanto no português. É um pouco tão chata quanto no italiano. O francês, ele tem um pouco menos de variação. E assim, na minha opinião, né, o mais chato do francês é o que você escreve, não é o que você lê. Então algumas vezes você tem que memorizar o que você está lendo. É uma coisa muito chata. Eu tenho muita dificuldade com o francês.
francês nesse sentido. Mas, pra mim, essa sequência funcionou. Conversei com muitas outras pessoas, as outras pessoas também falaram, sobretudo com a grande variedade que tem do inglês para os outros idiomas. Então, espero que isso ajude vocês. Eu agora vou esperar o tempo agora para algumas perguntas, curiosidades. Eram só 25 minutos, certo? Então, pessoal, alguma pergunta? Dica? Pode compartilhar a experiência. Onde você tem morado atualmente e por quanto tempo em cada destino você tem morado? Opa, onde eu tenho morado ultimamente? Essa é uma boa pergunta. Eu confesso que eu não sei. Como eu trabalho muito com engenharia de software e também com tecnologias e open source, eu viajo bastante. Então, por exemplo, antes de estar no TDC, eu estava 2 semanas na Colômbia. E quando acabar o TDC, eu vou fazer um tour pela América Latina, que começa em Buenos Aires, depois vai para o Uruguai, Paraguai, vai para o Chile, Colômbia, Guatemala, Equador, Porto Rico, México. Quando acabar o tour pela América Latina, eu acho que estou feliz, não, eu volto para o Brasil, troco a mala, vou ter um dia para ir para os Estados Unidos, para São Francisco. Aí eu vou para São Francisco, vou ficar 2 semanas e meia, depois eu vou para o Canadá, para a parte francesa, nossa, depois eu vou para a Europa. Então assim, eu acho que no ano eu fico cerca de 60 dias em casa, 90 dias em casa. Por causa do trabalho. E assim, foram as vantagens dos idiomas. Cara, é uma maneira de você pensar. Ela perguntou por que eu tenho sem raiz. Mas eu posso pensar que a minha raiz é o mundo todo. É uma maneira legal de se pensar, né? As pessoas falam, você não é home office. É uma maneira negativa de ser. Eu posso falar que eu sou world office, ou seja, o mundo é meu escritório. Tem algumas coisas legais, você conhece alguns pontos, aqueles pontos que você vê em filme, né? Você pode ver pessoalmente, né? A Torre Eiffel, o Louvre, esse tipo de coisa. É cansativo, é cansativo. Time zone é um negócio chato pra caramba. Mas o que eu posso falar é que assim, quando você consegue abrir outros idiomas, a oportunidade tende a crescer tão quanto o número de idiomas que você fala. É um dos motivos agora que eu estou começando a falar o francês, porque na África tem muito país que fala francês e o inglês deles é muito ruim. Então é um dos motivos, por exemplo, que eu estou indo para o Marrocos, uma das minhas metas, né, fazer minha palestra em francês. Perguntas? Eu li uma, eu li 2. Muito obrigado, pessoal.